E antes de entrar diretamente aqui na palavra, aliás, na palavra mesmo, mas no tema que eu vou compartilhar, eu quero liberar algo para o seu coração, que eu e você precisamos guardar o nosso coração numa palavra chamada incredulidade. Eu e você em 2025 vamos precisar muito da palavra fé. Mas nós temos que discernir quando a incredulidade chega próximo ao nosso coração. Hebreus capítulo 3. Abra comigo, por favor. O texto de Hebreus, isso veio para o meu coração muito forte esses dias. E eu quero ser um homem cheio de fé. Um homem que aplica a sua fé. Hebreus capítulo 3, verso 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, quando? Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Olha que interessante, a gente pode passar uma vida toda sendo abençoado por Deus, e de repente, num período da nossa vida, nós endurecemos o nosso coração por causa da incredulidade. Uma das maneiras de nós destruirmos a incredulidade do nosso coração é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Amém? Traga sempre à sua memória os benefícios, a bondade de Deus, tudo aquilo que Ele fez ao longo da sua vida. É isso que eu faço todos os dias. Eu quero sempre me lembrar da bondade e da misericórdia do Pai sobre a minha vida. Amém? Porque sem ela não dá para viver. Amém? Você pode passar por um momento de luta, de dificuldades, mas acredite, a misericórdia e a bondade de Deus está sobre a sua vida. Amém? Você e Deus são a maioria. Em nome de Jesus. Então, verso 10 assim: por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Verso 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. E ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Então, todos os dias, procure encorajar a sua família, encorajar a sua esposa, encorajar o seu marido, com palavras de fé, com palavras da verdade, porque nós precisamos encorajar uns aos outros constantemente. Amém? Porque a incredulidade, ela fica tentando, de alguma maneira, tomar o nosso coração. Por isso, tem uma palavra que você vai eliminar do seu dicionário, a palavra impossível. Amém? Diga comigo assim: o impossível se tornará possível. Amém? Então, grava isso no seu coração, porque isso vai ser muito importante. Porque nós estamos vivendo dias que a Bíblia diz que nós viveríamos, né? Dias difíceis. Então, esse é o momento de nós estarmos encorajando uns aos outros sempre. Quando o seu marido liberar uma palavra negativa de desânimo, você vem com uma palavra de fé. O contrário é verdadeiro. Amém? Os nossos filhos cresçam no ambiente de fé, no ambiente de que dizendo assim: vai dar certo. O Senhor prometeu, Ele vai cumprir. A palavra de Deus diz. Nós temos que ter esse ambiente no nosso coração constantemente. Surgiu uma má notícia, o justo não teme más notícias, porque o seu coração está firme no Senhor. Amém? Simularmos uns aos outros essas palavras constantemente. Não é só pedir oração para o pastor, pedir oração para o líder. Não, você está sempre alimentado pela palavra. Recebe uma notícia de uma enfermidade. A primeira coisa que tem que fazer é assim: isso aqui é matéria-prima para Deus operar. É mais um testemunho que vai estar na nossa história. Amém? Surgiu uma necessidade financeira.
Obrigado, Senhor, porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O meu Pai é o dono do ouro e da prata. É só o meu? É só o meu? Hã? Você pode repetir comigo? Meu Pai é o dono do ouro e da prata. Amém? Nós temos que crer nisso. Nós somos filhos amados do Pai. Não vai faltar nada para você. Amém, queridos? Você tem que celebrar o cuidado de Deus com a sua vida. Nós vamos celebrar ainda hoje. Fica tranquilo, mais ainda. Caminhando aqui, para encerrarmos esse ponto. Então, ao contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, do fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje, quando? Você viu que Deus fala muito essa palavra hoje? Por quê? Porque o hoje você tem que viver intensamente. Porque o que passou você não vai viver mais, vai? Vai viver? Não, então você tem que viver quando? Hoje. As decisões e escolhas que você faz a cada dia é o que vai mudar o seu futuro. Amém? Quando nós temos que pensar? Quando? Hoje. Por isso que a incredulidade não pode dominar o meu coração e o seu coração. Se tem algo que eu tenho que eliminar do meu coração, chama-se incredulidade. Amém? Eu sinto cheiro quando uma pessoa é incrédula. Eu sinto cheiro de incredulidade quando a pessoa é incrédula. Por quê? Porque vem com palavras negativas. Não vem com palavras de encorajamento. Quando você for dar algum conselho para alguém, quando você for fazer alguma observação, sempre faça observações lançando a pessoa para cima. Amém? Não foque no negativo. Sempre no elogie as pessoas, encoraje as pessoas. Veja coisas boas nas pessoas. Por mais que seja encardido. E encardida também. Tem que fazer o quê? Ver coisas boas. Vamos encorajar as pessoas. Em nome. Eu tenho sido encorajado por algumas pessoas. Isso tem sido maravilhoso para o meu coração. Eu estou vendo coisas que eu não via antes. Eu estou encorajado com situações de pessoas que têm falado para o meu coração, visando o futuro. Mas a mudança tem que ser quando? Então diga para o seu marido, para a sua esposa, quem está do seu lado, diga assim, a mudança tem que ser hoje. Amém? Se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião. Amém? Amém? Aí o verso 19 diz assim, vemos assim, que por causa da incredulidade não puderam entrar nesse descanso. Amém? Há um descanso para o meu coração, para o seu coração. Para eu entrar no descanso, para você entrar no descanso, não pode haver incredulidade. A incredulidade nos impede de estar em um descanso. Amém? Toma isso para o seu coração, que eu tomei para o meu também. Eu sei que vai fazer todo sentido. No nome de Jesus, não deixe ser tomado pela incredulidade. Grava isso, você que está anotando aí. A incredulidade te impede de ver como Deus vê. A incredulidade te impede de ver como Deus vê. Vou repetir. A incredulidade te impede de ver como Deus vê. Amém? Olha só, eu fui me empolgando aqui, fui anotando, né? A incredulidade impede de você ver como o seu pastor vê. A incredulidade te impede de ver como os seus irmãos estão vendo. A incredulidade impede os irmãos de ver num culto de oração como os outros irmãos estão vendo. Por que alguns oram e outros não oram?
Porque muitas vezes a incredulidade está impedindo você ver o que aqueles irmãos da oração vê. Olha que interessante. Por que alguns acreditam piamente, né, nos milagres, nas manifestações do poder de Deus? Porque a incredulidade impede de você ver como aqueles irmãos estão vendo. Faz sentido? Por que alguns irmãos são tão generosos, tão abençoadores na obra? Porque a incredulidade impede de você ver como eles estão vendo. Então o que nós temos que eliminar no nosso coração é a incredulidade. Certo, Fernanda? Hoje eu te vi aqui, hein? Amém? Então diga assim comigo: a incredulidade não vai tomar conta do meu coração. Amém? Diga para o seu irmão: a incredulidade não vai tomar conta do seu coração. Em nome de Jesus. Você vai ver como Deus vê. Você vai ver como Deus vê. Olhar a partir dos olhos do Pai é totalmente diferente. Olhar a partir dos olhos do Pai é totalmente diferente. Não olhe a partir dos olhos religiosos. Não, começa a olhar a partir dos olhos do Pai. Se o Pai disse que pode, pode. Se o Pai disse que vai acontecer, vai acontecer. Amém? Então olha a partir dos olhos, não olha a partir da sua experiência. Não, porque a minha experiência, que não deu certo, diz o seguinte. Não. Eu olho para a palavra de Deus que dá certo. Amém? Grava em seu coração, porque isso vai ser muito importante. Então, 2025, o ano das oportunidades. Falamos que o Natal era o Natal das oportunidades. 2025 também é o ano das oportunidades. Isaías 43, 18. Você deve ter ouvido muito esse texto ao longo desse ano e não vai ser diferente em 2024, 2025. Isaías 43, 18. O que diz aí? O que diz? Esqueça o que se foi. Aonde? Não viva no passado. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Quando o Pai revelou essa palavra ao nosso coração, estava dizendo o seguinte: não vivam no passado porque eu não estou lá. Tem muita gente morando no passado. Quando você conversa com algumas pessoas, elas falam muito do passado, mas elas não falam do presente e nem do futuro. Só que muitas vezes estão paralisadas no passado. O passado é conhecido e imutável. Não tem como você mudar o passado. Amém? Amém? Agora, a partir do novo que Deus tem para a sua vida, aqui em 2 Coríntios 5,17, aqui é um convite para você abandonar o passado. 2 Coríntios 5,17. Dá uma olhadinha, por favor. Portanto, vamos ler juntos, por favor. Portanto, é uma nova criação. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Enquanto isso não descer na nossa mente, no nosso coração, a gente não consegue viver. Porque tem muitas pessoas vivendo a partir dessa realidade do passado e não consegue se sentir uma nova criação. Continua vivendo sempre as mesmas lamúrias, as mesmas questões. Por quê? Porque não conseguiu ainda ver que você é uma nova criação. Aquela criação antiga já morreu. Você tem que declarar para você mesmo. Enquanto você continuar vivendo nas lembranças do passado, você não consegue viver o novo. Por isso que 2025 é uma grande oportunidade. É bodas de prata. É isso? É bodas de prata, né? Você tem a grande oportunidade de falar assim: chega, eu vou dar um basta nessa vida. Eu vou viver o novo de Deus para a minha vida. Amém? Você tem que falar para o seu velho homem: você não vai me dominar mais. Porque eu estou crucificado com Cristo. Agora não sou mais eu quem vivo. Agora é Cristo que vive a sua vida em mim. E assume isso pela fé e avance. Amém?
E se você continuar fazendo-se de vítima, de coitadinho, você não consegue avançar, meu irmão, minha irmã. É tomar posse pela fé. Eu sou uma nova criação, ou seja, não existia essa realidade e Deus criou tudo novo. Amém? Esses dias eu estive lá na Casa Verde, na Zona Norte, e toda vez que eu vou para lá, eu me relembro, eu fico lembrando da minha infância e tudo mais. Aí encontro com algumas pessoas da minha época. Meu Jesus, eu fico assustado. Pessoas que não tiveram uma experiência real com Jesus, eu fico assustado, porque parece que eles estão lá atrás ainda. O estado físico das pessoas, Jesus tem misericórdia. Você é uma nova criação. Amém? E isso vai refletir, sabe aonde? No seu estado emocional, físico, espiritual. Muda tudo. Muda tudo. Se nós atentarmos às Escrituras, os benefícios que a palavra de Deus nos fornece, nós íamos viver uma vida totalmente diferente. Você acredita nisso? Então, é tomar posse pela fé. Eu sou uma nova criação, então eu vou abandonar o passado. Você tem coragem de dizer para o seu irmão do seu lado, assim, abandone o passado? Tem algumas crianças assim, mas eu nem tenho ainda. Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. São declarações de fé que eu e você precisamos fazer, meus irmãos. E não podemos parar de declarar essas verdades. Gálatas 2, 19 e 20. Diz assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, para viver para Deus. Verso 20. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu, o eu. Sabe o eu que a gente às vezes tanto valoriza? Eu faço, eu aconteço, eu não sei o quê. O eu, ele tem que morrer. Se o eu não morrer, nós não temos como viver a vida cristã. Que quando o eu morre, sabe o que acontece? Quando o eu morre, Cristo aparece. Já não sou eu quem vive, mas Cristo só pode viver em mim a partir do meu eu morto. Quem é que vive? Quem? Cristo. Por quê? Porque o eu morreu. Você quer viver uma vida familiar, conjugal, nos relacionamentos, de uma maneira diferente? Assuma que o seu eu morreu. Está claro isso? Aí, consequentemente, essa vida que agora vivo aonde? No corpo físico. Vivo pela fé. É pela fé. Eu estou sendo bem minucioso, Malu. Está aí, Malu? Que bom te ver. Estou sendo bem minucioso para você entender que 2025, se você não assumir uma postura assim, vamos ver as mesmas coisas em 2024. Para mim, foi maravilhoso 2024. Gente, como eu cresci, como eu aprendi. Foi maravilhoso. Estou vivo. Todo mundo que encontra comigo fala, você está mais magro. Isso é maravilhoso, sem fazer nada assim a mais. Mas muitas coisas boas aconteceram. Eu vi muitos milagres. Eu vi muitas manifestações da presença de Deus. Eu vi o Espírito Santo agindo de uma maneira sobrenatural. Ele agiu em situações que eu não poderia agir. Ele viu coisas que eu não poderia ver. O Senhor operou de uma maneira extraordinária. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas.
Você consegue discernir situações, circunstâncias. Você vê aonde muitos não estão vendo. Para mim foi maravilhoso 2024. E a palavra de Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural. Amém? Então, caminhando aqui. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5, 7. Aqui tem uma realidade espiritual que eu preciso ler para você entender. Para que eu também possa entender de uma maneira bem especial. 2 Coríntios 5, 7 diz assim: porque vivemos por fé. É por ela que nós vivemos. E não pelo que vemos. 2025, você vai precisar colocar no seu coração: eu vou viver pela fé. Não por aquilo que eu estou vendo. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós estamos vendo é temporal, é passageiro. Você tem que pedir ao Espírito Santo para que Ele venha abrir os olhos do seu entendimento e você possa ver pela fé. Ver pela fé não é ver o aparente. Não é ver como os homens veem, não. Pela fé você vai ver além. Amém? Pela fé, nós olhamos o projeto daquele ministério infantil e ele está de pé e está pronto. Você pode celebrar isso comigo? Foi pela fé. Pela fé. Eu ouvi pessoas dizendo que não ia dar. Mas é fé. Foi só a minha fé? Não, a sua fé. Você investiu. Investiu ou não investiu? Não importa a quantidade. Importa é o coração. Amém? Porque Deus vê o quê? Coração. É pela fé. Aí o verso 8 diz assim: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes como o corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhes agradar, quer esteja no corpo, quer o deixamos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós vamos passar por esse processo. Mas enquanto estamos nesse corpo, vamos glorificar a Deus. Amém? Seja por atitude, seja por palavras, seja por pensamentos, seja o que for, vamos glorificar a Deus. Amém? Então, pela fé, não dê lugar à murmuração. Vamos evitar em 2025 ficar murmurando. Vamos sorrir mais. Amém? Eu coloquei no meu coração, 2025 eu vou sorrir mais, vou celebrar mais, vou me alegrar mais. Amém? Porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto, vai ser bom até para as rugas. Amém? Ou seja, comece a sorrir mais, tenha um ambiente, crie um ambiente de alegria por onde você passar. Estava lembrando ontem, eu falei que eu não ia esquecer, até anotei aqui. Eu estava numa padaria, eu, a Kátia, a Amanda, e chegou uma senhorinha tão bonita, cabelinho branco, mas ela radiava, assim, era diferente. E aí, a Amanda morre de vergonha, que eu fico brincando com as pessoas, mas não teve jeito, ela foi passando perto da gente, assim, toda bonitinha, andando, ela tinha uns quase 80 anos, mas linda, o cabelinho bem, brilhava o cabelo dela. Lembrei da minha sogra, inclusive. Aí eu falei para aquela senhora assim: a senhora acorda bonita todos os dias assim? Ela falou: sim. Ela falou assim: é Jesus. Falei: Aí eu falei: meu Deus. Aí deixei, né? Ela ficou falando, ela começou a evangelizar a gente. E o ambiente foi tomado assim, foi maravilhoso, foi incrível. Não dá para descrever com palavras. E aí ela foi falando, aí nós nos apresentamos, falando que éramos pastores e tudo mais. E só que as pessoas sempre, deixa eu dar uma dica para você, as pessoas sempre observam você. Você entra em qualquer lugar, as pessoas estão observando você.
E naquele ambiente tinha uma mulher assim, em frente com a gente assim, sorrindo, né? E ela vendo tudo que estava acontecendo ali, e a mulher sorria para mim assim. Amanda é ciumenta. Ela não está aqui hoje, posso falar. Ela morre de ciúmes. Aí a moça sorrindo, e ali eu estou vendo que eu fico olhando para todo mundo, né? Aí daqui a pouco a moça sorriu assim, eu sorri também. Ela falou assim: posso dar um abraço? Eu falei: pode. Não sei quem é. Aí a moça veio, pediu um abraço, eu dei um abraço. Kátia estava ali comigo. Ela falou assim: o senhor é daquele meu professor de química? Amanda, você não sabe nem matemática e dirá química. Aí começamos a rir, né? Aí a menina, falei: não sou eu. Eu falei: eu achei que você me conhecia, porque eu sou um pastor. A mulher ficou vermelha assim. Eu falei: não, fica tranquila, tá? E, enfim, depois dei um livro para ela, foi o assunto. Mas o ambiente proporcionou isso. Então o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Um coração alegre atrai pessoas. Pode ser que tem pessoas que não chegam perto de você aqui na igreja porque tem medo. Porque às vezes está tão sério que as pessoas nem querem nem se aproximar. O Ismael está aprendendo, né, Ismael? O Ismael era sério, agora estamos abraçando e beijando. O Ismael não gosta de ser muito abraçado e beijado, mas eu gosto de abraçar ele e beijar ele. Né, Ismael? Mas está aprendendo, tá, Ismael? Está aprendendo. O coração alegre faz o quê? Mas o espírito abatido faz secar os ossos. 2025, celebre mais. Amém? Ame mais. Ame mais. E vem uma pergunta ao meu coração, né? Sobre essa questão de amar as pessoas. Ame. Ame intensamente, até que prove o contrário. Eu continuo com aquela frase: eu confio nas pessoas 100%, até que me prove o contrário. Amém? Jesus foi assim, gente. Não foi assim? A Bíblia diz: amou-os até o fim. Amém? Caminhando aqui. Precisamos rir mais. Precisamos amar mais. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. De repente muda tudo. 2024 foi um ano que Deus guardou a nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, por favor. Deus guardou essa pessoa aí, ó. Deus guardou. Guardou ou não guardou? Guardou. Hein, Sil? Guardou ou não guardou? Guardou. Vamos aproveitar mais as oportunidades. Né, Babi? Vamos aproveitar mais as oportunidades. Receba isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. Vamos valorizar aquilo que nós temos. Uma coisa que o Pai colocou no meu coração. Olha para mim um instantezinho só, rapidinho. Está acabando já. Vamos ser sinceros uns com os outros em amor. Vamos andar na verdade. Vamos ser transparentes. Amém? Amém? Vamos ser transparentes. Continue sendo verdadeiro. Os falsos vão sair do seu caminho. Amém? Ande na verdade. Os mentirosos não vão conseguir andar com você. Continue andando na verdade. Mesmo quando você errar, tenha coragem de pedir perdão e continue a jornada. Amém? Olha uma dica para o meu coração, para o seu coração. Quando alguém errar com você, lembre-se que você também erra. Amém? Reconheça as suas limitações. Não negocie os seus valores. Eu vou morrer um dia, mas não vou negociar os meus valores.
Não vou fazer média com ninguém. E não vou ser bajulador de ninguém. Amém? Se orgulhe disso. O seu pastor, para ser pastor, não precisa bajular ninguém. E nem fazer média. E nem fazer média. Vocês não vão ver eu fazendo média com nenhuma autoridade, seja política, eclesiástica, com ninguém. Vocês não vão ver. Vocês viram algum político aqui nesse púlpito? Vocês iam se orgulhar disso. Nós não vendemos essa igreja. E não fazemos média. Amém? Não faça média com as pessoas. Perca pessoas, mas não faça média com elas. Amém? Caminhando. Eu li essa semana na live, né, de ontem que eu fiz, falando sobre os 10 leprosos. Dos 10, quantos voltaram para agradecer? Mas foi tão impactante para o meu coração, que essa experiência de ler esse texto, que está lá em Lucas 17, foi tão interessante, que muitas vezes nós precisamos parar para pensar, como diz o Ismael aqui, refletir um pouco, e pedir graça para o Pai, para nós não sermos aqueles 9, mas ser pelo menos aquele 1. Amém? Que em obediência, indo, ficou curado. A obediência gera recompensa. A obediência gera recompensa. Continue essa vida de obediência, você vai ter recompensas. Você vai desfrutar do melhor dessa terra, por causa da sua obediência. Até em situações que humanamente falando, está fora do seu controle. Mas a obediência vai trazer a recompensa. A obediência vai ver a palavra de Deus se cumprindo na sua vida de uma maneira sobrenatural, no nome de Jesus. E eu quero profetizar para 2025, que em 2025 você vai viver o melhor da sua vida. Amém? Que a sua boca seja uma boca profética. Isaías 55:11. Dá uma olhada ali nesse texto para mim, por favor. Quando for 11h30, acabou o culto. Isaías 55:11. Você pode ler bem forte comigo, por favor? Diga comigo. Assim ocorre. Se tem uma outra versão aí, só para eu ver diferente. O que você falar vai acontecer. Isso é tão sério, é tão importante. Eu levo isso muito a sério. Assim ocorre com a palavra que sai da onde? Da minha boca. Deus está falando isso, mas Deus está falando através da minha boca e da sua boca também. Tem coisas que vão acontecer a partir de uma declaração de fé. Eu vivo isso ao longo desses anos, pela graça do Pai. Palavras que têm saído da nossa boca têm se cumprido de uma maneira sobrenatural. Amém? Em todos os aspectos, Deus tem sido fiel conosco. Então, assim ocorre que a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Deus envia a palavra com um propósito. Deus envia a palavra através da sua boca. Deus envia a palavra através da boca da sua esposa, do seu marido. Palavra de Deus. Amém? Palavra de... Ou seja, a palavra de Deus que sair da sua boca, ela não voltará vazia. Por isso, quando você orar acerca de um assunto, ore a palavra. E quando você liberar a palavra, tenha certeza que aquela palavra vai produzir um efeito.
Amém? Quantos creem? Diga assim comigo: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia. E Deus nos dá várias oportunidades para testar isso. Você precisa exercitar essa palavra. Você precisa declarar até ver a palavra produzindo efeito. Amém? No nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. Não foque nas coisas negativas, mas sim naquilo que é positivo à luz da palavra de Deus. Amém? Hebreus, capítulo 4, verso 12 e 13. Fala desse poder dessa palavra que eu quero que você olhe aí na versão da NVI. Eu sei que é difícil reter tudo isso no seu coração, mas é importante que você reveja, que você possa também estar anotando, porque isso vai fazer toda a diferença. Você lembra que eu comecei falando aqui sobre a incredulidade? Se eu não misturar fé nessas verdades, eu não vou poder experimentar essas verdades. Amém? No nome de Jesus. Então, seja a sua boca uma boca profética. Então, Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Por isso eu preciso crer que a palavra que sai da minha boca, ou seja, a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela vai produzir um resultado. Amém? Por isso, quando eu oro pelos enfermos, eu oro por qualquer situação, eu oro sempre a palavra, porque eu sei que a palavra, ela não volta vazia. Aprenda a declarar a palavra. Aprenda a liberar a palavra de Deus, porque é ela que vai produzir o efeito. 2025 vai ser marcado por um tempo profético nessa comunidade. Quantos creem nisso? Em nome do Senhor Jesus, marca isso no seu coração, mistura isso com a fé. Então, caminhando aqui, Hebreus 4, pois a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para o quê? Julgar, discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quando você libera a palavra de Deus, por isso temos que falar a palavra para os nossos filhos, temos que falar a palavra de Deus na nossa casa, em qualquer momento, use a palavra. Eu não sei se você tem tido esse hábito, meu irmão, minha irmã, mas se você quer ter um resultado na sua vida cristã, use a palavra de Deus. Tem coisas que não estão acontecendo porque nós não declaramos a palavra. Não é só falar a palavra, não é viver essa palavra. Se tem uma palavra que penetrou o nosso coração de uma maneira sobrenatural, e particularmente no meu coração, foi Isaías 26:3. A palavra que me sustentou em 2024. Isaías 26:3. O que diz aí? Tu guardarás de que maneira? Em perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme. Se você tem um propósito firme, o seu coração vai permanecer em paz, aconteça o que acontecer. É por isso que as pessoas não entendem muitas vezes o seu estado, né? Você está em paz no meio da guerra. Ou seja, essa paz aqui é uma paz que não isenta você de estar em lutas e tribulações. É paz no meio da guerra. Você pode repetir comigo? É paz no meio da guerra. Amém? É essa paz. Ela não isenta você de passar por lutas, por tribulações, não. Mas você permanece em paz. E é interessante, grava isso aqui no seu coração. Se você puder olhar para mim só mais um minuto. Deus nos dá uma promessa muitas vezes. Olha só que interessante. Grava essa imagem no seu coração. Deus vai lá no seu futuro. Presta bem atenção nisso. Deus vai lá no seu futuro. Ele sabe que você vai chegar lá.
Ele pega uma promessa e traz para você no presente. Essa promessa vai te sustentar até você chegar lá. Por isso, quando você passa por algumas situações, Deus vai te lembrar da promessa. Ontem Deus fez isso comigo. Eu vou te falar a promessa já já. Deus vai lá no futuro. Você vai passar por isso aqui? Então deixa eu ir lá. Vai lá no futuro. Ele prepara a promessa. Traz a promessa para você, Tó. Aqui está a promessa. Por que essa promessa? Porque você vai precisar para chegar até lá. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Essa palavra eu não ouvi esse ano 2024, não. Eu ouvi lá em 1985, quando me converti. Palavras que o Osmar liberava para o meu coração. Eu não imaginava que em 2024 eu ia viver tanto essa realidade, mas Deus me deu essa palavra lá em 1985. E para encerrar, o pessoal do louvor quiser chegar aqui, pode chegar. Hoje é o último culto, viu? A gente pode ir até as 4 da tarde, se quisermos. Eu pago o almoço também. Melhorou, né? O irmão até sorriu ali agora. Você pode ficar em pé comigo, por favor? Esse momento vamos profetizar. Jeremias. Outra promessa que o pai foi lá no futuro. Quando eu me casei com a Kátia. E quando nós começamos essa comunidade. O pai disse assim, vocês vão precisar. Eu não sabia disso, mas ele falava, estou traduzindo, né? Vocês vão precisar desta palavra. Jeremias 33, 9. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria. Você é uma fonte de alegria. Meu Deus, vou falar de novo. Você é uma fonte de alegria. Você imagina a cena? Alguém falando assim, olha, eu estou procurando alegria. Sou eu mesmo. Pode falar comigo, eu sou a fonte de alegria. Eu vou fazer você transbordar. Gente, eu sairia correndo. Mas vou voltar aqui. Você é uma fonte de alegria. Deus liberou essa promessa para nós. Ele foi buscar lá no futuro e trouxe essa palavra para o nosso coração. Na época que nós estávamos vindo para essa comunidade, estabelecendo esse ministério. Diz assim: então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Entre todas as ações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Eles temerão e tremerão diante da paz. Diante do quê? Da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus não volta vazia. Vocês dizem, esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas e desabitadas, sem homens, sem animais, mas uma vez se ouvirão uma voz de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas e ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom e seu amor é leal e dura para sempre. Você pode aplaudir ao Rei da Glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra versão diz assim: espantar-se-ão, pega isso no seu coração, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem que vos faço e por causa de toda a paz que eu te dou. As pessoas vão ficar espantadas
pela paz que você tem, pela bondade do Senhor sobre a sua vida. Espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de toda a paz que te dou, por causa de toda a prosperidade que está sobre a sua vida, em nome de Jesus. E Josué capítulo 1 verso 9, Deus foi lá no futuro, pegou uma promessa e trouxe para o nosso coração. Mas Deus está indo no seu futuro, está trazendo essa promessa para o seu coração. Olha o texto: não fui eu que ordenei a vocês? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Corajosa. Eu não sei o momento que você está vivendo, eu não sei a sua expectativa 2025, mas Deus está dizendo assim, Ele foi lá no futuro, pegou uma promessa, está trazendo para você. Seja forte e corajoso. Amém. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. Verso 10. Mas tem um outro, peraí. Nessa versão minha fala diferente. Isso aqui. A parte que ele diz que nunca deixarei você. Bem, Josué, está aqui. É no verso 5. Essa é a parte que eu mais gosto desse texto. Ninguém conseguirá o quê? Resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. O que diz aí? Nunca o deixarei. Quando? Nunca. Deus foi lá no futuro, trouxe essa promessa para você hoje, para dizer assim, a jornada que você vai ter para aqui para frente, eu estou garantindo para você que eu nunca vou te deixar. Amém, aleluia. Quando? Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Mônica, nunca. Numa, nunca. Vai casar? Não vou te deixar. Vai casar? Nunca vou te deixar. Deus foi lá no seu futuro e trouxe uma promessa para você. Diga para o seu irmão, Deus foi lá no futuro e trouxe uma promessa para você. Nunca. Quando? Nunca. Aí vem o verso 6 dizendo, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo a herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de fazer tudo, de obedecer a palavra. O nosso papel é obedecer. Fica com essa imagem no coração. Deus indo no seu futuro, trazendo uma promessa. Agora você vai caminhar a jornada. Você imagina o que vai acontecer em 2025? Você consegue imaginar o que vai acontecer em 2025? Vai faltar alguma coisa? Vai faltar? Por quê? Porque o Senhor vai estar com você. Nunca Ele vai te abandonar. Até nos momentos difíceis, você vai ver a mão de Deus agindo. E Isaías 26:3 vai se cumprir. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme no Senhor. Você pode estender suas mãos, eu quero orar com você.